Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Vendo ou ouvindo. Agora a gente está no mundo dos podcasts também, né? Quem quiser conferir a Evangelioterapia, pode procurar lá no Spotify, através de União Espírita Ramatiz, ou buscando direto por Evangelioterapia, que vai achar. Qualquer coisa, o link está aqui embaixo também. Certo. Bom, independente de como você está assistindo ou ouvindo, que a paz de Jesus invada agora o seu carro, a sua casa, onde for que você esteja nos ouvindo nesse momento, participando junto com a gente desse estudo, né? Sim, graças a Deus. Lembrei Graças daquela a música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, é por aí. É isso mesmo, é desse modo. Sim. Vamos aos nossos recadinhos de sempre, né? Vamos. Em primeiro lugar, agradecer os alimentos e agradecendo e, ao mesmo tempo, pedindo, porque quem tem fome, quem tem frio, ele tem pressa. Sim, Esses dias de frios, que tem feito frio, está muito difícil, né, gente? Se está difícil para a gente que está em casa, imagina a pessoa da rua ou a pessoa que até tem casa, mas não tem condições de comprar o agasalho para sair para trabalhar ou até mesmo para ficar em casa. É muito triste, é muito ruim. sim. E aí, com isso, aumentam as chances de gripes, de resfriados, como eu estou agora, por isso, sem óculos. Mas é para a gente parar e pensar também, se a gente que tem recurso passa por isso, imagina para quem não tem, né? Então, por isso que a gente pede essa ajuda, esse suporte. Além de tudo, também, por conta dos alimentos, materiais de higiene, de limpeza, o que puderem, qualquer ajuda é bem-vinda. Você pode entrar em contato com a gente através das mensagens diretas no Instagram, no Facebook, ou através do nosso e-mail, que está aqui embaixo também, na descrição, que é uniãoespíritaramatiz.gmail.com. Se você é daqui do Rio de Janeiro, é claro. Se não, tem outras formas de ajudar também. Uma delas é o QR Code do nosso PicPay. Você pode escanear direto no aplicativo, ou a nossa chave Pix, que também é o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz.gmail.com. E através desses canais vocês vão ser direcionados justamente para a conta responsável de quem administra todos os valores de doação, tanto para manter a nossa casa física em funcionamento para quando isso tudo passar, Como quanto precisa, né? O fato da casa estar fechada não quer dizer que ela não tenha gasto. Ela tem. Ela tem sim, principalmente o aluguel, pois é. tem o IPTU, ela tem água, embora não gaste, tem um valor mínimo a se pagar. É, Embora não tenha, não gaste a luz, ela tem que valor mínimo da Light para pagar, né? Então, você ajuda também a casa física, que a gente já comentou aqui. Essas casas espirituais são pronto-socorro da sim. alma. E é importante a gente ter essa esperança, né, de ter para onde voltar quando a gente puder se encontrar, se abraçar de novo. Enquanto isso, a gente vai ficando aqui. E também essa conta serve para complementar as cestas, as doações, caso seja necessário. Por isso que a gente pede essa ajuda, esse É reforço. porque muitas vezes a pessoa de longe não tem como vir trazer e também não tem como a gente ir buscar. Então, já é um canal de ajuda para que a Marisa e o Serginho, quando faça a conta e vê o que está faltando, eles possam comprar a diferença do que está faltando. Sim, isso aí. E, além disso,
isso é ajuda que a gente pode dar. Tem também uma outra ajuda que é inteiramente gratuita, não que as outras não sejam, já que qualquer valor ajuda, mas que você pode achar através do nosso site para quem está passando por algum problema, alguma dificuldade, que é o nosso formulário de cura espiritual por irradiação. Entra lá no nosso site, que é uniãoespíritaramatiz.org, rola um pouquinho a tela que você vai ver um formulário de inscrição para colocar o nome completo e endereço completo para o atendimento de cura. Então, se a pessoa está internada, coloca o endereço do hospital. Se ela está em casa, coloca o endereço de casa. Se ela está sendo cuidada por alguém, coloca o endereço onde ela está. Se precisar mudar, aí você preenche novamente. Mas coloca lá, entrega e confia, mas confia fazendo o tratamento conforme for necessário, tratamento para o corpo, tratamento para a mente, enfim, né? Sim. E mais alguma coisa? Sim. Tratamento para a alma, você está tendo aqui com a gente na Evangelioterapia e nas palestras aos sábados, 18 horas. E aí, só explicando mais uma vez, né, porque a gente comentou na vez passada, né, Márcia, já que entramos nessa temporada nova, por que que agora os programas estão às quartas-feiras? Primeiro, eles são todos inéditos, então confia, a gente não vai repetir o que falou antes, pode até pincelar uma coisa ou outra, mas são apresentações novas, são imagens novas, são textos novos, justamente para a gente desenvolver os assuntos que já foram iniciados 6 meses atrás. Então, agora a gente vai seguir a ordem direitinho da nossa cromoterapia, que é o tratamento lá da casa física, mas confia. E uma coisa que a gente nem falou na vez passada, mas vamos falar dessa agora, no finalzinho a gente diz qual é a parábola do tema, que aí você pode buscar no YouTube, Sim, né? porque os temas, o título do tema vai ser 01, Criador e Criatura. Aí você vai ver, mas isso já deu. Mas nós estamos falando diferente. Sim, isso aí. Estamos abordando o mesmo tema, mas outras questões. Isso aí. Criador e Criatura foi o da semana passada, com a parábola do semeador. Então fica a dica para quem não assistiu. E a de hoje é a evolução do espírito. Um tema que a gente já trabalhou algumas semanas atrás e vamos dar continuidade hoje. Com a parábola do. Parábola da Depois a gente semente. fala. Depois a gente fala. Já falei, já falei. Mas finge que não falou. No final a gente repete. No final a gente vai falar. Fui eu que fiquei falando, e depois eu me lembrei. Caramba, você disse que era no final do programa. Aí eu fui na onda, tá vendo? Desculpa, Eu gente, que os tecos não estão funcionando muito bem hoje, não. eu induzi ao erro. É, Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar a evolução do espírito. do espírito. Será como é esse tema? Como se. Da vez passada, a gente chegou a comentar, né? Que a máxima ligada a esse tema era aquela do que fala sobre as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Lembra que nós falamos isso? Então, nós conversamos sobre ali o que ele quis dizer sobre criança e tal, que a gente pode até dar uma pincelada hoje, dizendo sobre o que era receber o reino de Deus como uma criança. Sim, é, Porque como a criança recebe as propostas? sim. E olha como é um desenvolvimento do tema da semana passada, por quê? Porque de criador e criatura a gente já entende que é uma criatura criada por esse Deus e com o propósito de evoluir.
E aí hoje a gente vai falar justamente dessa evolução, né? A gente vai falar um bocado Sim, de germinar, de crescer. Então, porque ninguém nasce grande, a não ser o filhinho de elefante. Mas que para a mamãe dele, ele é pequeno. sim. É verdade. Vamos para o slide de hoje, então? Vamos. E aí a gente vê mãos de criança ainda, né? Olha como tem a ver com o que a gente Com, tratou do tema na vez passada. sim. Com terras e sementes que brotaram já germinando. Vamos ver como é que isso se desenrola a respeito do tema. Filhos de Deus, quem somos e por que aqui estamos, né? Somos sementes não germinadas. Então, quando a gente é criado, nós estamos ali em potencial, É, mas ainda não crescemos. todo aquele potencial que nós vimos na semana passada. Todo potencial, isso. Nós não falamos que tinha um Uhum. potencial, então esse potencial está aqui dentro, está guardadinho. Isso. Ramatiz, inclusive, cita o exemplo da bolota, a bolota do carvalho. Né? Uma Uhum. bolota, se você não souber o que é, eu até desconsidero. Né? E por trás de toda aquela essência tem um carvalho, né? Que é uma das maiores árvores do mundo. Sim, muito bem colocado. E é uma coisa que você fala também quando a gente costuma fazer esse tema lá na cromoterapia, na nossa casa, que é muito verdadeiro, que a gente até consegue contar quantas sementes tem numa laranja, mas não consegue dizer de quantas laranjas nascerão de uma única semente, né? Não tem, porque é infinito. Então já está É mostrando bastante promissor. isso. É o potencial ali puro, né? E aí da gente germinar ou não, depende da gente. Mas além disso, desenvolvendo, aí entram as reencarnações. Dentro do espiritismo, claro, a gente tem esse entendimento, a gente recebeu essa instrução, que toda essa evolução se dá através de reencarnações, né? Como oportunidades para germinar. E o que a Que o gente faz com essas espírito, oportunidades? todas as oportunidades que o espírito tem para germinar, Sim, né? São as oportunidades, essas sementes precisa ser cuidada para ir florescendo, né? Aquela plantinha que está ali na mão da criança, ela vai ser colocada ali com todo carinho, vai ser cuidada, vai virar água, o sol, quer dizer, tudo que necessita. uhum. Ela vai dar uma sofridinha. Ramatiz fala muito disso. Ramatiz fala que germinar é a dor evolutiva das plantas do reino mineral. É, Então, olha aí como não é um processo fácil. A gente já vê a semente quando brotou e vê o verdinho ali crescendo, já se enche de esperança. Mas se a gente parar para pensar, olha como ela estava ali contida dentro da semente e o esforço que ela teve que fazer para romper aquela semente e começar a germinar, né? você vê que a fava, a própria fava, ela dá uma estourada nela quando Sim, ela germina, pois é. né? Então a reencarnação, em uma só reencarnação, eu não conseguiria germinar desse jeito, Não. né? Então essas oportunidades, enquanto eu estou reencarnando, é porque eu estou evoluindo. Eu posso até achar que reencarnar é um castigo,
Sim, Não, porque a verdade é o seguinte, num exercício de matemática, enquanto você não entendeu, você pode até colar a resposta, mas você não vai chegar até a resposta se você é. não entender. Então, você precisa treinar, 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 até aquilo fazer parte. É lógica isso aqui. Eu entendi agora o porquê isso. Sim, muito bom. É exatamente isso, né? De passar pelos processos, às vezes repetir os mesmos processos para poder crescer, simplesmente, né? É, E aí é que entra a questão, porque essas oportunidades elas podem ser aproveitadas. E se elas são aproveitadas, elas germinam acertos e transformação. Então a gente deixa de ser a pessoa que era antes e passa a ser alguém bem melhor, ou elas são rejeitadas e no lugar dos acertos e transformação, a gente cai nos erros e no sofrimento. é verdade, porque esses acertos significa aproveitar uma reencarnação, né? Se Uhum. eu conseguir, isso aí é básico. Eu saí, entrei nela, eu aproveitei, eu não joguei fora. Mas se eu rejeito, esses erros me trouxeram sofrimentos, eu não consegui sair daqui, dessa roda de sofrimento. Sim. E aí eu vou ter que voltar. Mas é quase uma programação, um trabalho de neurolinguística, quando eu começo a olhar a reencarnação como oportunidade. E até vou achar a reencarnação mais simpática. Quando eu olhar desse modo, não, eu errei, espera aí que eu tenho que refazer, Uhum. né? Eu vou olhar de maneira mais simpática para ela. Sim. Vou ter um olhar diferente, vou ter uma disposição, vou ter a esperança, são coisas de uma criança. A criança, ela até fica chateada porque errou. Algumas crianças não estão mimadas, né? Que o pai não obrigou, porque tem pai que obriga a criança a acertar sempre, esquecendo que o erro é o caminho da vitória. Sim. E aí a gente cai naquela questão, né, de que, na verdade, a gente encara o erro só como sofrimento. Só que aquela oportunidade rejeitada que se tornou um erro, ela não deixou de ser uma oportunidade. Ou seja, a gente tem como reaproveitar. A gente tem como, Ela, em vez de rejeitar, acolher e aí sim aproveitar e transformar, né? ela não deixou de ser o ensinamento. De E jeito nenhum. que às vezes eu escuto muito assim: ah, quando eu era mais jovem, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz? Que a gente deixou passar muita oportunidade, né? Mas a verdade é que nós podemos ter o espírito, ele não tem idade. Então, se o espírito não tem idade, nós podemos não perder. Eu gosto muito da carta do Paulo a Timóteo, porque Paulo tem 4 elementos nessa. Ele só tem 2 cartas, tá, gente? Se tem outras, para nós só chegaram essas. Uhum. 2. Então, uma ele era mais novinho. Timóteo, ele é filho, ele é neto de Lloyd e filho de Eunice. E ele tinha 13 anos. 13 anos ele já estava andando. Gente, olha com quem ele andava. Será que eu, aos 13 anos, se isso passasse pela minha
Não, não, ele andava com Paulo, gente, com Pedro, A mesma idade que tinha João Evangelista também, né? Também não via assim. Lucas. Uhum. Em um outro tempo, o João entrou também aos 13 anos. Na Quer época de dizer, Jesus. na época de Jesus, ele era pequenininho, mais à frente ele entra com os 13 anos lá, Uhum. andar com Paulo, andar. Então, Paulo, a mãe, o pai de Timóteo, morreu quando ele tinha 3 aninhos. Então, ele foi criado pela avó e pela mãe. Ela era viúva. E lembrando Paulo que naquela época as viúvas, imagina, era. né? Quem sustentava as viúvas? Então, Paulo tinha, na verdade, um amor filial por esse garoto. Uhum. E outra, o trabalho, aí Paulo começa a trabalhar ele no trabalho de evangelização, porque o que é um trabalho de evangelização? É um trabalho de laços afetivos. Tudo que a gente está falando aqui, o que a gente fez o curso do Evangelho no Lar, nada mais é do que fortificar os laços afetivos. Porque não adianta você ser bom. Aliás, eu acho que eu ouvi isso ontem em algum lugar. Não adianta você ser bom fora. Sim. Você tem que ser bom dentro de casa, ali na intimidade dos seus. É muito fácil amar o próximo quando o próximo está longe. Mas quando é o É, próximo mais próximo, aí a gente não ama, a gente briga o tempo todo. Não é por aí. meu pai dizia, é em casa que se aprende. É. Então você vai aprender dentro de casa como lidar com as pessoas lá fora. Não é com os de casa lidar bem ou lidar mal ou vice-versa. Não, não. É em casa que se ensaia para a sociedade, né? Então, ele é, sobretudo, um trabalho de relacionamento humano. É construções de relações afetivas mais sólidas, mais cristãs, mais transparentes, mais dignas. Então, Paulo faz isso com ele. 2, Paulo tem profundo respeito pela juventude. Ele reconhece o potencial da juventude. E ele aproveita com isso. Gente, quantas vezes o Anderson fala aí, você vê, isso é um bobo, é um jovem bobo, cheio de fantasia. A gente não dá Vou, crédito. vou dizer uma coisa. Isso já foi dito por alguns palestrantes, dentre eles, que eu me lembre, Adeilson Salles, André Trigueiro e Rossandro Klinger. Eles falaram da importância de acolher e de colocar o jovem para trabalhar dentro da casa espírita. Porque não é simplesmente receber o jovem na casa espírita e achar que isso é o bastante. Porque se ele não se sentir parte da casa, se ele não estiver ali trabalhando, entendendo como funciona, fazendo a sua parte, colocando a boa vontade dele em ação, ele não vai se sentir parte da casa. E aí a tendência sempre que a gente pode observar no dia a dia é ele se afastar, é simplesmente sair. Por quê? Porque ele não está integrado, ele não está ali naquele E dia a dia. aí a casa perde uma potência e tanto, Sim, uma porque alegria e tanto. sim, sem contar o seguinte, eu não sei se já contaram isso para vocês, mas assim, a nossa vida na carne, ela é finita. Ela tem um fim. Se morrerem os dirigentes das casas espíritas e não tiver jovem ali, o que vai acontecer com a casa? Né? Não tem continuação, Tem né? casa. Sem jovem, Então, não tem doutrina espírita. Olha a importância da gente acolher essa juventude, como fez Paulo com Timóteo. Né? e Paulo consegue perceber.
na juventude aquilo que um agricultor habilidoso percebe em uma semente. O potencial. Cuida, dentro da semente estão todos os potenciais. E até ele chegar a uma árvore, Paulo cuida. E ele até coloca assim, ó, ninguém menospreze a tua mocidade. E ele diz, a pretexto da humildade, não nos desprezamos os potenciais humanos. Porque às vezes você fala assim, você recebe uma crítica de alguém. Aliás, os adultos adoram criticar os jovens. Sim. E aí, não, você não viveu nada, você está jogando fora uma potência desse jovem. Sim. Então, o que Paulo pede quando ele diz: não menospreze a tua juventude? Escuta com atenção. Presta atenção. Só pegue o que é bom. Preste atenção em tudo. Escuta, porque às vezes a crítica é construtiva. Mas pega o que é bom e continua no seu caminho. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento que ele diz é a ação. Dinamismo saudável. É aquele dinamismo sem excesso. Porque tem jovens, assim como alguns adultos, chega na casa espírita e quer ser tudo. Sim. E não dá conta. Sim. Não, eu quero gravar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não quero dar brecha para ninguém, porque eu sou melhor, e aí já começa a falhar. Sim. Isso não é um dinamismo saudável. É isso que Paulo quer dizer, né? É a medida certa para ter eficácia. Aliás, gente, é por isso que nós escolhemos a quarta-feira. Uhum. A medida certa da eficácia. Porque o que adianta nós jogarmos vários programas no ar e você pega um, não pega o outro? Se aqui é uma corrente, está um atrelado ao outro. Você entendeu da semana passada? Você vai entender melhor esse. É. E aí, muitas vezes acontece de a pessoa perder um programa e pensar: ah, mas eu não vou assistir o próximo porque eu não vou entender nada. Assiste também, porque você vai entender. E os programas ficam gravados, então você sempre Sim, pode você voltar. assistiu esse, mas para entender melhor, vai lá no outro, É. né? Uhum. Bom, e o quarto elemento que Paulo coloca para Timóteo, ele ensinou a oração. Muito bom. Feita as belezas da oração, as bênçãos, feita das profundezas da alma. Ele ensinou isso ao Timóteo. E sabe o que ele colocou para o Timóteo? Não deixe enferrujar a sua enxada. Gente, isso não serve só para Timóteo. Não, aliás, tudo que ele disse aí também serve para todo mundo. Serve Ainda para todo. mais, ainda mais se a gente parar para pensar. Teve uma frase que me marcou muito, que eu li um tempo atrás, falando que a gente considera a idade do corpo como sendo a idade oficial, né? Aquela registrada na carteira de identidade, aquela da certidão de nascimento, mas na verdade a nossa idade ela é milenar, porque nós somos espíritos reencarnando. Então é muito mais um estado de espírito do que o corpo. Eu, por exemplo, não me sinto com a idade que eu tenho, eu me sinto uns 15 anos mais jovem. Isso é muito bom. Olha, gente, eu quero ser Ari Fontoura. Ele não deixa, como minha mãe dizia, não deixa a peteca cair. Não Sempre deixa. rindo. E eu acho que o caminho é esse, né? É assim que a gente vai continuar mantendo firme e
aberta a possibilidades, essas oportunidades de germinar. Porque se a gente. E eu estou falando isso para mim, tá? Se serve para vocês, aí beleza. Mas assim, se a gente atinge uma certa idade e já se dá por vencido, já pensar, não, nada deu certo daqui até aqui, eu não vou fazer mais nada, o que que a gente está fazendo com a oportunidade que a gente tem em mãos? Jogando fora. Não aproveitou. Não aproveitou. O Pois é. que a gente fez com aquela semente? O que nós fizemos com a gente, nós como semente? Não. Uhum. Nós sabotamos a germinação dela. Pois é. Aí a gente Entra. chega lá naqueles erros e sofrimentos. Vamos para o segundo Verdade. slide? Vamos. Então vamos dar continuidade. E olha que curioso aí, a plantinha nascendo entre duas tábuas de madeira, para ver que qualquer canto é canto É para verdade. crescer. Qualquer lugar a gente germina, Sim. né? E aí, aproveitando os erros e o sofrimento de antes, a gente chega numa saturação espiritual. É, assim, em outras palavras, a gente fica de saco cheio mesmo, sabe? Aquela coisa não deu nada e eu não quero mais saber de nada, o Eu que é não aguento muito comum. mais, eu não cheguei ao fundo do poço. É o fundo do poço. É. Dessa saturação espiritual, a gente só tem um caminho. Se é o fundo do poço, a gente só pode ir para cima. Ou seja, a gente só pode mudar. Quando a gente muda, como essa mudança se processa? Primeiro, que a gente tem que ter alguma base de entendimento. Por isso que a gente está aqui falando e passando adiante esse conhecimento que chegou até a gente e que a gente ainda tenta colocar em prática. Porque é entender o processo e colocar em prática. É justamente a teoria e a prática que coloca aí, né? É isso aí. A teoria vai fazer você chegar porque você está buscando um conhecimento, Sim, né? E a prática, quando a gente está saturado de teoria, a gente vai para a prática para ver se dá certo, para ver sim. se é aquilo mesmo, né? E olha, nenhum trabalho de magia vai impedir isso. Não. Isso é um processo que pode. Bom, mas vamos lá, eu não vou passar à frente disso. Vamos lá. A gente faz assim, a gente fecha o slide e aí retoma o assunto. Então, a teoria e prática, como essa mudança que nos permite sair desse fundo do poço, chega justamente aonde? Na perfeição. Ou seja, a gente sai desse lugar escuro, mal cheiroso e úmido e que dá tanto medo na gente, né? Agora, a questão, como disse a Márcia, é que esse processo de germinar, ele é silencioso e contínuo. Então, muitas vezes a gente nem percebe que ele está acontecendo. Os primeiros passos são imperceptíveis. Sabe a criança quando bota o feijãozinho lá no algodão e todo dia ela vai lá e tira? Não está. Vai lá, tira, não está. Essa impaciência. Sim, porque a gente não entende como aquilo está acontecendo, né? Aí vem o medo, porque esse processo ele pode ser acelerado ou retardado. Então, a gente pode acelerar esse despertar, aí sendo o germinar, no caso, né? A gente pode acelerar esse processo ou retardar, porque às vezes a gente não quer mesmo despertar. A gente faz de tudo para continuar como está, porque acha que já é bom bastante e não precisa. Mas tem um detalhezinho, que apesar de acelerado ou retardado, germinar nunca pode ser impedido.
Então, É o único determinismo que o ser humano tem é esse, a sua perfeição, a sua evolução. Querendo ou não, você vai evoluir. Aí você escolhe a maneira certa de aprender. Quer aprender pelo sofrimento? Então, olha lá, vai sim. aprender bastante. E aprender por amor. Então, escolhe. As nossas mães cansam de falar isso. Ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Mas vai aprender. Porque esse é o único determinismo que nós temos. Sim. E como diz Jesus lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados aqueles que aprendem pelo amor, né? Porque às vezes a gente só vai pela dor mesmo. É, é fácil, né? É mais fácil. Eu não sei por que a nossa facilidade é criatividade em errar. É a mente Em fértil errar e a gente se colocar como vítimas. também. É muito, e isso vem, é totalmente o contrário do que Jesus colocou. Logo assim que a gente abriu, que a gente falou lá em cima, do primeiro slide, que germinar dói. Uhum, Dói. É a dor do crescimento. O Ramatiz também colocou isso uhum. no livro dele, eu não me lembro qual, ele colocou sobre a dor do crescimento. Né? As crianças, às vezes, têm dores na perna. Eu me lembro que minha mãe dizia também: está crescendo. Eu lembro disso. Né? E tem a carta, acho que, se eu não me engano, é João, não é? Que a gente conversou antes. Sim, vamos lá. Tem uma passagem de João que diz assim, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 16, versículo 20. Olha que significativo, porque a gente até agora está falando de erros e sofrimento, só que a gente não está vendo o outro lado da moeda. E o que Jesus fala nesse trecho é o seguinte: mas a vossa alegria se converterá, a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha Então, o verbo que ele usa: converterá. É uma mudança, gente. uhum, Ué, como é que pode? E João fala, o João escreveu isso, ele estava onde mesmo? Preso. quando É escreveu o bom. Evangelho, né? Ele estava no calabouço, gente. Como ele vai falar de alegria em um momento tão ruim da vida dele? Pois é. Mas ele escreve. Vamos, Aí a acaba de dica ler de esse. Emmanuel, né? Que Sim. Emmanuel trata justamente desse tema e mostra para a gente de onde João tirou forças para escrever. Diz assim, isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 93. Essa mensagem se chama justamente Alegria Cristã. Então, assim, para não ler a mensagem toda, vamos para alguns trechinhos que marcam bem. Por exemplo, através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Então, olha a visão que a gente tem do Evangelho marcada pela dor, né? Sim. Até hoje ainda é muito assim. E aí o que Emmanuel propõe? No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Olha que bonito, né? Voltemos ao João.
Vamos. lá. Uhum. João, eu acho que vai ser no 22. Ele compara a dor. Ou ele ou é Emmanuel? Eu já estou já perdendo já estou Deixa misturando. eu ir na fonte, deixa eu ir na fonte. É, Evangelho ele segundo... compara, ele compara as nossas dores, o momento que a gente está passando, principalmente, né? As dificuldades da vida com as dores do parto. Vê se você acha. Se eu não me engano, é 22. Vamos lá. Capítulo 16, versículos de 20 a 22. Olha só. Fala justamente sobre o envio do Consolador. Olha que curioso. Versículo 20. Acho que ele fala bem disso, né? Amém vos digo, amém, amém vos digo, que vós chorareis e entoareis lamentações. O mundo se alegrará, vós estareis entristecidos, mas a vossa tristeza se tornará alegria. Então, apesar dos festejos pelo mundo que não entende, daqueles que não entendem, né, todo esse momento, olha como é atual isso, daqueles que não entendem esse momento de recolhimento que a gente está passando agora, né? Então, a alegria, entre aspas, está lá fora. E a gente está aqui preso, recolhido, entristecido, mas a vossa tristeza se tornará alegria. É justamente a consciência limpa de saber que a gente está fazendo a coisa certa, né? Sim. E aí ele chega no versículo 21. A mulher, quando está prestes a dar à luz, tem tristeza porque sua hora chegou. Quando, porém, a criancinha é gerada, não mais se lembra da provação, por causa da alegria, uma vez que foi gerado um ser humano para o mundo. Versículo 22. Assim, vós também agora tendes tristeza, mas vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tira de vós. Olha, não é? Eu achei a comparação que João fez, acho que não necessita de nenhum outro desenho Não, ou tradução. não. Gente, a dor do parto, ter um filho, realmente, toda mulher, ela fica preocupada na hora que ela vai ter o filho. Ela não sabe a dor que ela vai sentir, ela sabe que é uma dor forte, ela não sabe se vai voltar e tal. Mas, por mais sofrimento que se tenha, ao estar com o bebê no seu colo, tudo isso é esquecido. Sim. E É ainda tem uma uma. questão também que se fala muito, e assim, eu estou falando de ouvido, né? Obviamente eu não paria um filho, então não sei como se dá a situação. Mas tem algumas mães que falam que bate também o medo, por quê? Porque enquanto está ali dentro de você, você sabe o que está acontecendo, você está seguro, você sabe como cuidar, mas a partir do momento que sai, é tudo novo. Aí bate o medo. Isso foi o que eu Sim, ouvi, né? Mas faz sentido. sim, faz sentido. E aí, como não pensar nisso quando a criança te olha? Sente sua falta, quer você, reconhece você como protetor dela. Sim. Isso é lindo. Tem uma outra história também no Evangelho, agora é de Paulo, carta aos Filipenses. Acredita que a carta aos Filipenses também é conhecida como a carta da alegria. Ué, Paulo estava preso, gente. Como ele pode falar de alegria se ele está preso? Então, quer dizer, em momentos, olha como o Evangelho de Jesus ele é precioso.
como a leitura é diferente. Me lembrou até aquela história de dois homens num quarto que o da janela ficava narrando uma visão que, na verdade, existia na cabeça dele. E ele fazia o outro ficar feliz com aquela visão. Sim. Paulo jamais foi lamentoso, João jamais foi lamentoso. Sim, pois é. Então, vamos confiar, vamos confiar no Pai, na potência que o Pai colocou em nós. Sim. Confiar que a gente consegue dar conta, né? Que a gente passa pelas provações, mas a gente tem sempre a oportunidade de mudar. E aí, até fazendo esse paralelo também, como João colocou ali no Evangelho, tendo sido dito por Jesus, assim como a criança sai da barriga da mãe e sai, ela não perdeu toda aquela proteção e carinho que a mãe tinha por ela. Ela simplesmente mudou de estado, né? Sim, E aí a importância da gente mudar para a gente continuar a crescer e evoluir. A- sim, a- vamos. Ainda bem que não falaram para a gente que essa pandemia ia durar mais de um ano, porque senão a gente, não, eu não aguento, eu não sei o quê. Porque a lição é aos poucos, é, né? E nem eu não pensava que eu tinha tamanha. Olha quantas coisas a gente já descobriu, a gente já sim, falou isso aqui. sim. E sem contar que a gente já está vendo lá fora, nos, principalmente, é claro, nos países onde a população já está vacinada, em grande número, a gente já está vendo que as coisas estão caminhando para muito mais, para ter abraços de novo, para ter passeios de novo. Então, para sair na rua sem a máscara no rosto cobrindo, porque eu não sei para vocês, mas aquilo para mim é terrível, eu prefiro ficar em casa. Mas já existe esperança, né? Então a gente já tem esse movimento de que as coisas estão passando. Daí a gente sempre falar, como Kardec disse lá, quando a ciência der o seu aval, fique com a ciência. Então, não é a ciência que está dizendo para a gente, máscara no rosto, vacine-se. Então, gente, esse é o caminho para a gente não encarar o erro e o sofrimento. Essa é a prática que a ciência já trouxe, a teoria, E né? vamos ajudar os nossos irmãos que perderam seus empregos, perderam pessoas na família, enfim, em sofrimento. Tem N maneiras de ajudar, sem ser só o alimento e a espécie. Né? Tem a Sim, oração, tem o ombro, tem uma ligação, tem tudo isso. sim. Então, Né? olha o tanto de coisa que a gente já falou hoje. Desde a importância de entender a tristeza para dar valor às alegrias, a importância de valorizar os nossos jovens, porque eles são o futuro, e manter o coração jovem, porque é isso que vai nos garantir um futuro também. E Não enferruje a sua enxada. não enferruje sua enxada. Então a gente já chega aí pedindo para curtir, comentar, A gente nem compartilhar, pediu isso. dar o seu like e porque isso ajuda a movimentar o nosso canal também, ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas, mas além de tudo, pensa na importância de crescer, de germinar. E aí fica a dica da parábola da semana, que é a parábola da semente. Já que a gente falou tanto de germinar, né? Vamos lá atrás e vamos ver a parábola da semente, que a gente Sim, falou em uma sexta-feira, se eu não me engano. foi Né? isso aí. Então, tá bom, gente. Até quarta que vem. Né? Um bom resto de semana, que ainda tem muita semana pela frente. E sábado a gente se encontra lá na palestra. Isso aí. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.